Sejam bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, queremos agradecer a você que já está nos acompanhando pelos nossos canais e interagindo conosco. A realização deste tradicional evento só é possível graças à parceria e apoio de grandes empresas. Assim como nós, eles também acreditam na importância de levar conteúdos de qualidade e reflexões importantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, queremos agradecer ao Grupo RBS, Florense, Universidade de Caxias do Sul, Sicredi, BRDE, Rede Caminho do Saber, Supermercados Andreassa, Marco Polo e Randon. Ainda contamos com o apoio da FIT, Locações de Materiais para Eventos, Emercor e Fortaleza. Cumprimentamos e agradecemos pela presença. Era para ser o secretário da Educação, Faisal Caram, mas por um compromisso vamos ter a secretária adjunta Ivana Flores. Infelizmente, embora sejamos uma casa voltada prioritariamente para os temas da indústria, comércio e serviços, o tema da educação é considerado de máxima importância pela nossa entidade, que completa este ano 120 anos. Quer seja porque da educação depende a formação de novas lideranças, quer seja porque dela também depende a formação de cidadãos para uma sociedade mais próspera, justa e humanizada. Infelizmente, a pandemia acabou por revelar o tamanho do abismo entre a escola pública e a escola privada no Brasil. Ficou escancarado e visível para toda a sociedade o distanciamento entre o público e o privado na educação, o que é totalmente indesejável do ponto de vista da igualdade de oportunidades para todas as crianças e jovens, especialmente aquelas que ficaram sem aulas presenciais e até mesmo sem as virtuais. Enquanto as escolas privadas se organizaram para minimizar os impactos da aprendizagem de seus alunos e não perder um ano inteiro, as públicas politizaram o problema, enfrentaram a resistência de professores que continuaram recebendo seus salários, porém com presença e entrega aos alunos e a educação questionáveis do ponto de vista da qualidade. Vejamos a questão do IDEB. Por exemplo, o Rio Grande do Sul melhorou seu desempenho no indicador, é verdade, mas ficou abaixo da meta em todos os níveis de educação. As séries iniciais do ponto do ensino fundamental atingiram a nota esperada pela segunda vez consecutiva. Desculpe, não atingiram. E nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, o Estado não atinge a meta há 10 anos. Fica a pergunta, por que comemorar o crescimento se ele não atingiu o que era esperado como meta? E se havia uma meta, era porque se entendia possível de ser alcançada, porque não foi atingida então. Não atingimos as metas, talvez por situações como esta, em que levamos 6 meses para ter um plano de contingência e de segurança para o retorno das aulas. Ou talvez porque a educação não seja de fato a prioridade dos governos, como tantas vezes é alegado, algo para ser repensado. E por fim, também é uma preocupação desta casa, o fato de que as novas tecnologias estão fazendo o mundo avançar em 5 meses, o equivalente a 10 anos. Sabemos que um dos reflexos desse avanço tecnológico acelerado será o desaparecimento de algumas profissões e o surgimento de novas. Pois bem, até que ponto a educação pública e sua matriz curricular, o conhecimento oferecido pelo Estado, enfim, estão preparados para acompanhar esta evolução. Ou melhor, até que ponto esta e as futuras gerações estão sendo preparadas e educadas para fazerem bom uso, para aplicarem na vida em sociedade e nas novas profissões que surgirão as tecnologias de ponta. Como entidade que representa a indústria, comércio e o serviço, queremos saber da secretária adjunta nesse momento, representando o secretário, como
estas questões e também como percebe o novo normal pós-pandemia na educação. Com certeza, sua abordagem trará esclarecimento a estas questões que temos enquanto cidadãos preocupados com a formação de cidadãos e de futuros líderes. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade, então, da secretária adjunta Ivana Flores, que substitui, nesse momento, o secretário de Educação do Estado, que, nesse momento, declarou que não podia participar da reunião almoço previamente marcada há mais de 30 dias. Com a palavra, então, a secretária adjunta Ivana Flores. É um prazer estar aqui. Trago o abraço do secretário Faisal, que nesse momento foi chamado pelo governador. Nós estamos, os senhores sabem, no retorno às aulas presenciais. E este movimento está dando muito trabalho às 30 coordenadorias de educação do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos passar agora alguns dados aos senhores, e antes quero cumprimentar o presidente da SIC, o senhor Ivanir Gasparim, e cumprimentando ele, cumprimento todos os empresários da indústria, do comércio e dos serviços de Caxias do Sul. Me sinto muito feliz em falar com Caxias do Sul, porque nasci nessa terra há 55 anos atrás, quando meu pai, por Caxias, passou trabalhando. Então, um caloroso abraço à Serra, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, que traz tantas riquezas do nosso estado. Nós vamos começar falando sobre o retorno das aulas presenciais. Depois eu falarei sobre o IDEB e todas as perguntas. O que aconteceu? No momento de pandemia, o estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro em trabalhar a educação híbrida. O que é a educação híbrida? É mudar do modelo presencial para um modelo remoto, usando as maiores e mais diversas tecnologias. Em junho de 2020, nós colocamos dentro do Google Classroom 37 mil turmas espelhadas e mais de 500 mil ambientes virtuais. Tivemos como contas ativas 650 mil alunos e 38 mil professores regentes. Vocês vejam o tamanho da educação estadual. Junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o secretário Faisal Caram conseguiu mais um apoio a este momento de pandemia. Uma internet patrocinada com todas as empresas, Oi, Vivo, Claro, TIM, no valor de 8,5 milhões, um serviço gratuito de internet para 820 mil alunos e os mais de 60 mil professores da rede estadual de ensino. Começamos, então, um grande desafio, sairmos de um modelo presencial para um modelo remoto, um modelo que exigiria competências muito fortes na área da inovação. Então, começamos um letramento digital para 36 mil professores e mais 7 mil gestores, inclusive foi feito parcerias com o Sebrae Nacional e o outro contratado pela SEDUC. Qual era o foco desse letramento? A capacitação de todos os professores nas ferramentas do Google Sala de Aula. E aqui foram muitas horas de capacitação. Temos também, para os alunos que neste momento estão na fase final do ensino médio, né? Tivemos o nosso pré-ENEM, que tem aulas ao vivo nas segunda, quartas e sextas, 14 horas, terça, quinta e sábado às 11 horas, e as lives que nós tivemos para tirar dúvida dos educadores. A transmissão, ela ocorre pelo canal do YouTube SEDUC. E esse canal teve pico de 60 mil pessoas assistindo e se capacitando. Foi a maior da história da educação do estado do Rio Grande do Sul.
As aulas presenciais, que já foi tema aqui da abertura, nós temos, com a determinação do senhor governador, que a partir de 13 de outubro, a rede pública estadual, dentro do que foi organizado nos protocolos com a saúde, o retorno no modelo híbrido. Por que é um modelo híbrido? Porque teremos aulas e, ao mesmo tempo, também teremos aulas no remoto. Os senhores sabem que o modelo híbrido, ele permite que o modo presencial no momento de pandemia seja apenas de 50% da capacidade da escola. Então, nós não temos como colocar o 100%, porque teríamos problema na saúde pública. Então, esse modelo é o aluno na plataforma e o aluno, quanto possível, no presencial. O máximo é 50% dos estudantes. E como se faz o revezamento no modelo de distanciamento social controlado? Os grupos vão se alternando diariamente ou semanalmente, de acordo com o calendário que a escola vai estipular. A oferta do ensino presencial é para todos os alunos. Agora, a decisão desses alunos irem à escola fica a cargo dos pais e dos responsáveis. O estado do Rio Grande do Sul, há 6 meses, trabalha os modelos e protocolos para oferecer segurança aos nossos estudantes. Segurança nos plantões, segurança nas atividades presenciais, enfim, para que possamos fazer com que a educação continue trabalhando, desenvolvendo os cidadãos. Nós precisamos fazer muitos protocolos. Começou com um decreto que estabelece as normas para essa realização, que são normas de saúde. Os protocolos sanitários, eles são mais detalhados ainda numa portaria conjunta que foi feita com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Educação, que é chamada A1 de 2020. A conformidade que nós tivemos que ter em relação ao calendário de autorização para cada nível, porque o retorno é gradual e o retorno é escalonado. Não volta todo mundo junto, porque daria problemas nas nossas regiões e levaríamos o pico à pandemia. E não é isso que todos nós queremos. A conformidade em relação às bandeiras do modelo de distanciamento social controlado. A educação, ela só opera na bandeira amarela e laranja com 2 semanas. Esse é o modelo que nós adotamos, e quero dizer que os modelos de protocolo vieram da Unesco, da ONU, veio do Banco Mundial, vieram dos ministérios públicos da área da educação, vieram dos economistas, vieram dos epidemiologistas. O documento base hoje tem mais de 500 páginas. Bom, mas para voltar, nós precisamos de um investimento extra orçamento, extra cota de aproximadamente 270 milhões. Esses 270 milhões se diluem em capacitação, aquisição de EPIs, materiais de desinfecção, contratação de professores e profissionais de apoio, que é serventes e merendeiras. É um custo alto, mas que vale a pena para nós, com a educação, continuarmos fomentando a nova economia e o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Fiquei provocada com uma pergunta, e depois já temos aqui a presença do secretário, muito importante que ele faça esse fecho. O estado do Rio Grande do Sul, ele tem motivos, sim, para comemorar o IDEB. Ele tem motivos para comemorar o IDEB, porque o IDEB é uma nota somada sobre 2 fatores. Um é a aprendizagem e o segundo é aprovação, reprovação e evasão ou abandono.
O estado do Rio Grande do Sul, em aprendizagem, é o terceiro maior IDEB do país e o primeiro no Enem. Quer dizer, nossos alunos aprendem muito, nossos alunos são inteligentes, suas famílias se esforçam muito para ele ir para a escola. Agora, o que derruba nossas taxas, que faz com que a gente não atinja essa meta, infelizmente, é o alto nível de reprovação, o alto índice de abandono e evasão escolar. Esse é o problema do Rio Grande do Sul. Então, nossos alunos gaúchos são muito inteligentes, aprendem muito, mas nós temos um desafio, que é os nossos alunos aprovarem e os nossos alunos não evadirem e abandonarem. Vou passar, então, ao secretário, que dará as boas-vindas aos senhores empresários da indústria, comércios e serviços do estado do Rio Grande do Sul. Eu peço mil desculpas, mas a gente tinha uma reunião com o gabinete de crise agora de manhã, era para ter iniciado às 11, começou 10 para o meio-dia, em decorrência da tecnologia, que quando funciona é maravilha, o problema é quando não funciona. Aí trava tudo, né? Mas é um prazer enorme a gente poder conversar com vocês, a secretária Ivana compartilha com a gente a gestão da Secretaria de Educação do Estado, ficou conversando com cada um de vocês, então estamos à disposição, presidente. Imagem, né, de Porto Alegre, mas o senhor pode continuar conversando, né, a expectativa nossa, né, passados 6 meses da início da nossa pandemia, qual é o futuro da educação do Rio Grande do Sul e principalmente pós-pandemia, porque nos preocupa muito, né, a gente tem notado, principalmente aqui na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, né, essa dicotomia entre o estudo privado, né, o colégio privado e o público, né, e nós precisamos de formação, principalmente de líderes, né, nós não queremos simplesmente pessoas que só pensem de curto prazo, mas assim, de verdadeiros líderes, né. Então, passaria para o senhor, então, para apresentar um pouco e ir conversando até acertarmos a imagem, né, que nesse momento a tecnologia realmente ela fica parada. Mas também a sua reunião com o governador, comitê de crise, mas nós estamos esperando boas notícias, né? Afinal de contas, o Estado, há 3 ou 4 dias, né, tem melhorado muito a nível nacional. Nós estamos praticamente na bandeira, eu acho que é azul ou verde, né? É muito bom para a nossa autoestima, né? Afinal de contas, essa pandemia baixou também a nossa moral e nós não podemos entregar os pontos, principalmente como empresário, né? Secretário Caram. Bom, sem dúvida nenhuma, esses 6, 7 meses que a gente está convivendo com a questão da pandemia e de todas as dificuldades relacionadas a ela, principalmente estamos conhecendo algo novo, algo diferente do usual. E na educação não é diferente. Ela impacta de forma direta porque todos nós no país, no Brasil, vamos falar só do Brasil, todos nós buscamos respostas para ver como fazer, de que forma fazer e como fazer. A partir do momento que a gente não tenha de forma clara do Ministério da Educação, do próprio MEC, assim por diante, diretrizes que definam o que fazer no momento de pandemia ou de dificuldades como nós estamos vivendo, isso nos fez e nos traz uma provocação muito grande, presidente. Qual é? De aproveitarmos esse momento para reavaliarmos tudo o que foi feito ao longo desses últimos 30 anos da educação do Estado e buscarmos novos caminhos. E a gente tem a convicção que os novos caminhos passam por um sistema novo de dar aula, um sistema híbrido, que nós chamamos, que é a aula presencial e a aula remota. O remoto, ele não vem para substituir o educador, longe disso. A peça mais importante nesse processo, tanto num como no outro, nos dois, é a figura do professor, é a figura do educador dentro da sala de aula. Mas ele vem para complementar a aula tradicional. Ele vem para permitir que esse aluno consiga ter uma ideia mais ampla de mundo e de oportunidades. Ele vem como uma ferramenta de auxílio, desde a área de leitura, desde a aula da área de alfabetização, da área de matemática e assim por diante. É um momento que nós vamos poder ofertar aos nossos alunos, ao longo dos próximos meses, ferramentas tecnológicas e plataformas tecnológicas,
Quando a Secretaria de Educação, juntamente com o governo, criou o projeto SEDUC em missão e logo em seguida o Jovem RS, foi exatamente dentro da ideia do aluno inovador, do aluno empreendedor, do aluno criativo, porque o mercado de trabalho está ali na frente e a gente tem dados que são assustadores. Quando se fala em educação para todos, é uma mentira neste país, é uma grande mentira, porque educação para todos é aquela que pega desde os anos iniciais e nós vamos até o nível de universidade, de faculdades. Mas nós temos números que mostram que isso não é uma verdade. 19,6% daquele aluno que entra lá no F1 no primeiro ano, né, ele chega à universidade e conclui. 19,6% dos nossos alunos. E 80,4% ficam pelo caminho, por diversas dificuldades. Falta de perspectiva, falta de qualidade do ensino, falta de oportunidades, falta, muitas vezes, de uma busca de uma mão de obra mais específica para determinado setor produtivo, e assim por diante. Aí entram as escolas técnicas que formam mão de obra voltada ao mercado de trabalho, onde o empresário recebe um aluno, um estagiário, com uma qualificação melhor, significa menos custo na preparação, hora, trabalho desse aluno e assim por diante. Então, a grande meta da Secretaria para os próximos 2 anos, e a gente já trabalha num projeto bastante inovador aqui, é trabalhar com as escolas técnicas, com novos cursos voltados à realidade do mercado, e me perdoem, a gente sempre coloca um exemplo. Cursos de contabilidade, claro que é importante a figura do contador, do profissional contabilista, mas são cursos que nós já possuímos no nosso estado há mais de 30 anos, que se repetem a cada semestre. E o mercado está apto a absorver esse número de alunos das escolas técnicas? É claro que não, porque é uma inovação tecnológica, uma nova linguagem tributária e assim por diante. Então, nós temos que trabalhar, não deixando de lado, claro, o que já existe, que é o contábil, mas inovando, criando alternativas para que ele fale com a realidade tributária do país, e não com aquele feijão com arroz diário que é feito hoje nas nossas escolas. Nós temos que ter um olhar para cursos rápidos, sim, de até 400 horas, que coloquem no mercado de trabalho jovens com certificado que possam procurar emprego e que já cheguem nas empresas com certo nível de conhecimento. E lá eles terão um aperfeiçoamento ao longo dos próximos dias ou dos meses que virão após sua entrada. Então, esse momento que nós vivemos ao longo desses 6 meses serviu para que nós viéssemos a refletir numa busca de alternativas mais realistas para o mercado de trabalho. Porque esse aluno termina o seu 3º ano do ensino médio e fica sem perspectiva, porque ele não vai para a universidade, a grande maioria não vão, eles não acabam indo para a universidade por diversos fatores, mas ele tem um curso técnico, um emprego que vai permitir no futuro que ele opte por uma faculdade, por um curso superior e assim por diante. Então, essa pandemia ela nos serviu para a gente parar com tudo, porque a máquina aqui ela é gigantesca, ela acaba nos engolindo dia a dia. Nós conseguimos avançar muito nesses 6 meses, com muito trabalho intenso de todos os colaboradores da Secretaria, nos trouxe uma visão diferente para os próximos 2 anos na área de educação. Claro que para tudo isso nós precisamos que o servidor, o educador que está dentro da sala de aula, entenda que lidar com ferramentas tecnológicas, com novas plataformas e oportunidades de mercado, passam por eles, que são a figura mais importante nesse novo processo. Então, esse é o grande desafio que nós temos, de conectar essas ferramentas com o profissional que está dentro da sala de aula e com o mercado de trabalho. É isso que nós buscamos, presidente. Bom ouvir suas palavras, mas assim, o que a gente nota que fomos pegos, né? Não só a educação, mas o ser humano também foi pego na contramão. Vejo que há 1 ano atrás, há 6 meses, 8 meses, muitos modelos de negócios desapareceram de lá para cá e muitos estão surgindo, né? O que a gente discute muito, talvez o novo profissional, ele não precisa ser um técnico, mas e a criatividade, as iniciativas, a disponibilidade, né? Ou seja,
muito se vê, as tecnologias, como falei há pouco no meu discurso inicial, em 6 meses houve uma revolução que talvez demoraria 10 anos para ocorrer. Eu acho que isso nós temos em mente e nós não temos a resposta. Eu acho que isso nós temos que ser modestos o suficiente para entendermos que realmente quem tem a resposta hoje, talvez amanhã nós trocamos a pergunta, né, secretário, e novamente não sabemos. O mundo levou uma sacudida muito grande, está levando ainda, e novamente eu acho que ninguém estava preparado para esta pandemia. Mas nós temos uma pergunta, eu acho que ela é importante, que é a Miriam Boschetti, ela é vice-presidente do Simpré, é o nosso sindicato filiado à SIC, nossa SIC tem 24 sindicatos que são a nossa base. Ela pergunta, né, temos que repensar o modelo de educação estadual. Já é visto que o corporativismo dos professores se sobrepõe à valorização da educação. Uma pergunta, claro, que uma presidente do sindicato, o que o governo estadual pensa em fazer para combater essa situação? Ou seja, trazer os professores também para pós-pandemia, para essa nova realidade, onde o online vai ter que funcionar como presencial. Secretário. Bom, essa pergunta, presidente, ela é muito provocativa, no sentido, assim, nós olharmos para o futuro, que está ali na frente, né? Logo nos próximos meses. Quanto a essa questão que a senhora Miriam levantou, ela é muito importante compartilhar, mesmo que as pessoas eventualmente possam não gostar das colocações que nós vamos fazer. Agora, nós possuímos um estado, o Rio Grande do Sul, é um estado muito pesado no sentido de questões ideológicas partidárias. E aqui não estou entrando na questão partidária de A, de B ou de C, se a gente concorda com fulano, não concorda com fulano e assim por diante. Nós perdemos muito tempo na educação do nosso estado, porque a cada 4 anos se trocam os gestores. Eu acho que esse é o grande gargalo da educação no estado, que cada um que chega aqui, e é natural, digamos assim, chega com novas ideias, novas convicções, troca boa parte do grupo de trabalho, traz outras pessoas na parte pedagógica, e os 4 anos passam de forma muito intensa, porque isso aqui consome o dia a dia da gente. Quando a gente vê, terminou a semana, terminou o mês, terminou 4 anos de mandato. E as políticas permanentes de educação acabam ficando para trás e não são revistas. Nós vivíamos num estado que estava quase 40 anos sem rever um plano de carreira. Sendo um plano de carreira bom ou ruim, também eu não vou discutir isso agora, por uma questão muito pessoal de cada um, conforme o seu olhar, mas é inadmissível que um estado tenha um plano de carreira que ficou 40 anos sendo remendado conforme os interesses de quem geria o mesmo, tanto pela parte do governo como da parte sindical, e ia se administrando problemas, se empurrando para a frente, como se algo mágico fosse resolver esses problemas da educação do Estado. Nós chegamos a ter um dos melhores níveis de educação do país. Como a secretária Ivana colocou, o nosso professor sabe dar aula. O nosso aluno, na maior parte, na grande maioria, sabe absorver e sabe entender. Senão não seríamos o 3º estado em eficiência de educação no país. Isso é uma demonstração clara que o nosso professor sabe. Mas, ao longo dos anos, foi se desvalorizando a categoria de tudo que é forma. E nós chegamos ao absurdo, senhoras e senhores, de termos escolas que têm, em média, 7 alunos por turma. 7 alunos por turma. Porto Alegre, que tem 249 escolas na rede estadual, tem uma média de 14 alunos, sendo que no final de cada semestre tem 7 ou 8, que o resto abandona ou nunca existiu. Então, primeiro, nós temos que reorganizar a nossa rede. Se há 10 anos atrás nós tínhamos 1,5 milhão de alunos, como nós tínhamos há 10 anos atrás, e 70 mil servidores, como que nós continuamos com 70 mil servidores com 760 mil alunos? A matemática não funciona dessa forma. Então, eu acho que chegou o momento de enfrentamento. O governo do Estado fez uma reforma do plano de carreira, sim, se mexeu em privilégios de muitos anos, se mexeu na questão previdenciária, se trouxe, sem dúvida nenhuma,
Prejuízo, sim, não podemos negar para quem tinha uma expectativa de aposentadoria no futuro, isso a gente não nega, mas era algo que tinha que ser feito para estancar um processo onde muitas vezes o servidor, porque é uma questão previdenciária, contribuía ao longo de 20 anos e se aposentava até morrer, infelizmente, com um salário ao qual ele nunca contribuiu. Não é justo com a sociedade e com os demais. E aqui não estamos penalizando o professor, o servidor da educação. Não é questão de igualdade e de justiça. O que nós temos que fazer, a partir do momento que se fez a reforma, se realinha a questão interna de reajustes da secretaria, do quadro funcional, da ocupação da carga plena desses servidores, principalmente dos professores, é dizer que nós temos que olhar para o futuro, qualificar esses profissionais, para que a universidade também tenha a capacidade de formar profissionais falando com a nova linguagem do mercado, que não adianta formar professores no sistema antigo. Né? Nós temos um peso muito grande, e quando eu digo peso, não é pejorativo, por favor, entendam isso. Nós possuímos hoje uma média de idade de professores da educação dos anos iniciais, de 1º a 5º ano, uma média de 50 anos. Qual foi a oportunidade que esse professor ou professora teve de adequar a sua linguagem para esses alunos que têm 6, 7, 8 anos de idade? Eles estão tratando com professores, né, que aprenderam a dar aula de uma certa maneira e que não conseguiram se reciclar frente à nova realidade do mercado, que é a tecnologia do celular, que é a linguagem da formação rápida demais. E o professor, de uma maneira geral, acabou ficando parado no tempo, porque a Secretaria de Educação, o próprio mercado de trabalho, as próprias universidades que formam os nossos professores, não se adequaram à nova realidade. Então, são esses os grandes desafios que nós temos para ter um professor mais qualificado, um professor com um salário melhor, uma condição de trabalho melhor, que vai desde a qualificação dos nossos prédios públicos, que é outro grande desafio, e a gente coloca que esse governo, frente à realidade hoje tributária do Estado e às nossas necessidades, nós só poderemos ter uma sobrevida nessa pauta de estruturas físicas a partir do momento que tenhamos o Fundeb aprovado, como foi nos últimos dias, uma capacidade maior de financeira que nos permita investir em salário, estrutura física e qualificação dos nossos professores. Aí sim nós teremos um aluno ainda melhor, mais bem preparado para o mercado de trabalho. Eu entendo como pessoa que realmente a educação, eu também sou professor de uma universidade, realmente às vezes você aprova no MEC algumas matérias, vamos pensar numa faculdade, numa universidade, e às vezes fica defasado, é óbvio, mas nunca se deve entender que despertar a iniciativa nas pessoas talvez seja o mais importante hoje para nossas futuras gerações, mas principalmente se vive num momento hoje traumático, que é o coronavírus, o Covid-19, a Covid-19, talvez seja o momento de tomar decisões realmente impactantes, né? Afinal de contas, as empresas tiveram que fazer isso, o próprio ser humano, né? E talvez seja aquela oportunidade. Nós temos muitos casos aqui na Serra Gaúcha de exemplo de empresas que hoje são de primeiro mundo, são internacionais, mas que no momento passaram por concordatas. E outras empresas que sempre surfaram numa onda tranquila financeiramente, que desapareceram. Então, a concordata, o desafio, o desconforto fazem as pessoas crescerem. Eu acho que nesse momento vale isso para nossos associados aqui da nossa SIC Caxias, mas vale para todo o Estado, vale para todos os cidadãos. Nós temos aqui uma pergunta da Maristela Chiappin, que é a nossa vice-presidente de serviço, mas aí eu vou com outra pergunta, até porque nós temos mais 5 minutos. A Maristela pergunta, eu vou fazer 2 perguntas para o secretário: que ações estão sendo realizadas pelo Estado para preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, mas principalmente na liderança, porque a gente pensa que
principalmente hoje, no trabalho remoto, se você não for líder, se você não for disciplinado, se você não tiver iniciativa, dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho remoto. E isso vale também para o estudante, né? Porque é difícil você estudar sozinho, em casa, se você não tiver alguns comportamentos. Isso depende também da família. Temos uma outra pergunta, secretário, que não se identificou. Ele pergunta: na iniciativa privada temos metas e devemos atingi-las a todo custo. Por que metas na educação pública são tão flexíveis? Se não foi atingida, fica tudo bem. Ninguém se incomoda. Então, mas quase que respondeu essa pergunta. E também uma colocação, né? Eu acho que essas pessoas que têm 50 anos, que nem o senhor acabou de falar, elas têm um exemplo da vida, né? Que também talvez não entendam como eu, talvez esse mundo virtual seja talvez um mundo desconhecido para muitos, mas tem o conhecimento, tem a sabedoria que eu sempre respeitei, e o senhor também sempre respeitou essas pessoas de mais idade. Afinal de contas, a sabedoria só vem com o tempo. Secretário, então, para as duas últimas perguntas, por favor. Essa pergunta da Maristela, presidente, ela instiga bastante, né? A questão de metas, eu acho que pela primeira vez o Estado está fazendo isso, acredito eu. A gente estava conversando na semana passada com o professor Ivano, né? Sobre isso. Nós passamos para todas as escolas do Estado, para as coordenadorias, todo o resultado do IDEB das escolas. Por que esse ato? Não é para confrontar aquela escola que é melhor ou pior dentro da própria cidade. Usamos o exemplo de Caxias do Sul. E várias escolas do Estado. Qual foi a provocação que nós fizemos? Nós queremos que os diretores de escolas saibam qual é a nota, qual é a avaliação do IDEB, que é um dos parâmetros do nível de educação no país, é o que nós temos hoje como uma regra de medição, digamos assim, e que eles saibam, e a sociedade saiba, os meios de comunicação saibam, não para cobrar do professor no primeiro momento, né, porque ele não foi tão bem quanto a escola vizinha, assim por diante. Por que a escola privada é melhor que a dele? A partir do momento que a sociedade interaja com os resultados, ela também fará essa análise da escola onde ela coloca o seu filho, ou a sua filha, como queira. Ela irá interagir com a direção da escola, com o pedagógico. Eu quero resultados melhores, porque meu filho está aqui nessa escola. Quando foi colocado exatamente isso, infelizmente o poder público está acostumado há muito tempo a não ter parâmetros ou metas atingíveis, ou se buscar atingir essas metas, se traça elas, né, de forma muito bem planejada, mas quando não se atinge, fica por isso. Não existe uma penalidade, digamos assim, como o privado. O privado não atingindo meta, ele perde faturamento, perde empregos e assim por diante. Ele tem que se reinventar, fazendo novas ações para buscar essas metas. E é isso que hoje nós tentamos implantar na Secretaria de Educação, que vai desde a meta da matrícula, o diretor da escola, o coordenador, entender por que é importante informar o abandono do aluno, porque sempre foi feito dessa forma, presidente, do aluno muitas vezes ficar o ano inteiro na chamada do professor, sem estar identificado como um aluno ausente. Chega no final do ano, se coloca lá que o aluno reprovou. Como que alguém reprova sem nunca ter estado dentro de uma sala de aula? E hoje nós possuímos, pelo censo de 2019, pelo trabalho que foi feito, na atualização do próprio censo, em torno de 100 mil alunos que não existem, mas estão no sistema da Secretaria. Só aí nós falamos em torno de 500 milhões de reais desperdiçado pelo governo federal, que acaba indo para o Caixa Único do governo do Estado, como das demais unidades federativas do país, pelo custo aluno, que está no sistema, mas não está dentro da sala de aula. Aí a família não é procurada pelo Ministério Público quando menor de idade, não se faz busca ativa para tentar recuperar esse aluno, e assim por diante. A partir do momento que se compartilha esses dados e que venhamos a fazer que as direções de escola, o professor também compartilhe de forma direta com a responsabilidade de identificar o seu aluno ausente, o seu aluno que abandonou, identificando por que o aluno abandonou por problemas
de aprendizagem, por problemas familiares, por problemas de violência e outras coisas que acontecem no dia a dia de cada aluno ou dentro da nossa sociedade, é que nós poderemos ter metas a serem atingidas. A partir do momento que nós criamos o setor da secretária Ivana, criou metas no planejamento, estipulando o controle do sistema de matrículas, fechando este para quando apresentar dados irreais, buscando alternativas, a busca ativa, nós começamos a ter resultados no IDEB também. Não é só a eficiência do dar aula do servidor, mas é de adequar uma nova realidade, identificando o aluno que abandonou e os danos que ele traz para a rede e para a sua vida. Então, mais do que nunca, a Secretaria trabalha com metas, sim, mas elas têm que serem colocadas de forma muito clara para cada escola. Se hoje tu teve um IDEB, determinado nível de educação, um exemplo, teve uma nota de 4,4, para o ano seguinte, quando houver essa avaliação, ela terá que ter uma média de 4,7, 4,8. É a escola que irá apresentar, através de um plano estratégico dela, de como ela vai recuperar o que ela perdeu, como ela vai recuperar o pedagógico e qual é a meta que ela tem e como ela vai atingir essa meta nos próximos anos. Somente havendo o compartilhamento da sociedade, dos pais, dos meios de comunicação e de todos nós cobrando dos nossos diretores, e quando eu falo em cobrar, não é de forma punitiva, mas dizendo a eles que nós precisamos de qualidade e precisamos avançar, senão nós nunca teremos um aluno melhor e uma sociedade melhor, que ela acaba refletindo na mão de obra que vocês recebem nas suas empresas, tendo um custo mais alto. Obrigado, secretário. Nós também estamos inovando, afinal de contas, essas reuniões de almoço eram toda segunda-feira, há mais de 30 anos, com auditório sempre lotado, juntamente com o almoço. Obrigado pelas suas colocações e eu volto como empresário também, lembrar que a educação é da família e o ensinar é da escola. E lembrar também que nas empresas a gente admite por competência, mas a demissão é por seu comportamento, os seus valores. E comportamento e seus valores não é na escola, é na casa. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, acreditamos, e esta casa, depois de 120 anos, acredita que a sociedade vai sair melhor. Se a família sair melhor dessa pandemia, nós teremos melhores escolas no estado, aqui em Caxias, no estado e no Brasil e quiçá no mundo. Muito obrigado, secretário Faisal Caram.